E vamos já mergulhando aqui para a nossa aula 2, sobre os componentes do preço. Olhando aqui nos tipos comuns, vamos olhar para a praça, vamos olhar para o mercado. Eu gosto muito porque o pai do marketing, Philip Kotler, a gente pode, inclusive, a gente vai ter um curso até de marketing, aguarde, assinem nossa newsletter, porque a gente vai falar bastante sobre marketing, o marketing desse jeito aqui que a gente gosta, de um olhar bem didático. Mas o que eu quero trazer? O pai do marketing, o Philip Kotler, ele posiciona uma estratégia de marketing e de mercado de uma empresa a partir de 4 P's. E depois tem derivações nisso tudo, mas acho que faz sentido a gente olhar para os 4 P's nesse primeiro momento. Preço, que é o que a gente está vendo agora. Praça, promoção e produto. Preço, praça, promoção e produto. Preço vai depender também da sua praça. E o que é a praça? A cidade que você está. Enfim, tem cidades que têm empresas, indústrias, tem outras cidades que são mais focadas ao comércio local e as relações são mais ali a nível comercial, padarias, açougues, cabeleireiros. Você, enquanto advogado, você vai olhar para um olhar econômico, demográfico da sua cidade, para a praça em que você atua, para também construir o seu preço. E para isso, você pode, vamos olhar aí nessa praça aí no mercado dos advogados do Brasil, você pode começar a criar um relacionamento com o seu cliente a partir de, por exemplo, ponto 1, preço fixo. Então, você, naquele momento que o seu cliente sentou na sua frente, pode ser uma frente digital, virtual, ou na sua frente fisicamente, você pode passar um preço fixo a partir daquela demanda. E você vai considerar, por exemplo, quantas horas que você vai trabalhar para aquele, enfim, para aquele serviço que o seu cliente está te demandando. E, às vezes, o percentual de êxito que você venha a ter, se você, enfim, tiver ali a procedência da ação desse cliente. A gente pode ter ali esse mix entre preço fixo e um percentual variável a partir do êxito. Olhando para a praça dos advogados no Brasil, você também pode criar o seu preço a partir de uma análise bem específica da praça, uma análise da concorrência. Quais são os escritórios de advocacia aí na sua região que tem, e olha o que é importante aqui, se vocês fizerem errado, eu nem vou falar que vocês foram meus alunos, hein? Se vocês compararem escritórios de advocacia que têm estratégias diferentes, vocês estão fazendo errado. Por isso, a precificação baseada na concorrência é a partir de uma comparação entre comparáveis. Então, você vai comparar o escritório. Se você tem um escritório de advocacia com estratégia McDonald's, você vai olhar para os escritórios de advocacia com estratégias McDonald's na sua cidade, até porque o perfil de clientes é semelhante. Não precisa olhar tanto, e cada vez mais a gente tem que, enquanto advogado, sair um pouco de um olhar categórico para as disciplinas do direito, para as especialidades do direito. Não compara trabalhista com trabalhista, tributário com tributário, previdenciário com previdenciário. Tenha um olhar mais macro. Tente olhar em perfil de clientes. Fulano tem um perfil de clientes de pequenas e médias empresas da minha cidade. Ele costuma cobrar quanto? Será que vale a pena eu dar um mergulho ali na concorrência, pedir para alguém, enfim, fazer ali uma de cliente oculto? Cliente oculto é uma das técnicas de marketing para análise de concorrência, não tem nada de ilegal nisso tudo, tá? Tentem olhar não a partir das especialidades do direito, mas a partir do público-alvo, as pessoas que passam por aquele escritório de advocacia. Se você está mirando aquele mesmo público-alvo, qual é mais ou menos a faixa de preço que eles aplicam para aquele cliente? Por aí que você começa a construir também o seu preço. Ponto 3, você pode fazer uma precificação baseada nos seus custos
aluguel da sala, luz, internet, cadeira que você comprou, tudo ali está compondo o seu preço de alguma forma. Recursos humanos, como que se chama ali? As credenciais para peticionamentos eletrônicos, comentem aqui os nomes específicos nisso tudo, porque também tem um custo, a mensalidade do AB, a anuidade do AB também está dentro do seu custo nisso tudo, isso também compõe o seu preço. Ou então, você pode fazer uma precificação, indo aqui para o nosso ponto 4, a partir do consumidor. E já vou dizendo para você, concorrência e consumidor, um mix dessas 4 é a coisa mais importante que você pode ter. E esse é o ponto, não é uma coisa estática. Esse olhar comparativo para o seu preço não é decidir hoje, vou ficar com esse preço até 5, 10 anos. Os preços são dinâmicos e os preços também podem englobar uma estratégia daquele cliente. Às vezes, é mais interessante, e daí pensando aqui nessa precificação baseada no consumidor, você faz um primeiro serviço, você às vezes até toma um pequeno prejuízo naquele primeiro serviço, mas você está mirando o longo prazo, você está criando uma relação de confiança para, de alguma forma, esse ser só o primeiro serviço diante de futuros serviços que aquele mesmo cliente vai te trazer. Então, essa precificação baseada no consumidor é estratégica, não deve ser feita à torto e à direito, cegamente, tem que ter um olhar de médio e de longo prazo, de construção de um relacionamento com aquele cliente. Então, é entender que, e daí vou abrir um segundo parênteses aqui. Sabem o Uber, um aplicativo ali de carro? Que você, enfim, pede o carro, eles teve toda a briga com os taxistas, todo mundo já sabe o que é o Uber, enfim, acho que tem todas, a maioria das cidades no Brasil já. Por muitos anos, a estratégia de preço deles era rodar no vermelho, era rodar no negativo, era rodar no prejuízo. Eles queriam que cada vez mais consumidores e clientes baixassem um aplicativo, tivessem uma boa experiência, pagassem pouco, para depois de um tempo, depois de uma consistência do serviço, depois de já ter trabalhado ali, ter criado um ecossistema de motoristas, um ecossistema de clientes fiéis, para depois ele começar a virar o jogo e ter lucratividade. É arriscado? É arriscado. É uma estratégia que a maioria dessas startups de tecnologia usam? Sim. É para todo mundo? Não é. Tem que ter estômago e, mais importante, essa estratégia nos Estados Unidos chama cash burn, queimar dinheiro, porque você precisa ter, escada, falei, você precisa ter um fôlego financeiro para aquilo crescer em base de clientes para depois você monetizar aquilo, tá? Fecha parênteses. Não é uma indicação, não é uma recomendação, é um ponto crítico para você também começar a ampliar o seu mundo acerca dessa questão de preço. Ok? Vamos falar, então, sobre a tabela de honorários da OAB. O nosso órgão de classe, ele preceitua percentuais médios e valores mínimos de honorários que são praticados pela classe, para efeito de aplicação, enfim, do artigo 22 do nosso estatuto. E esses percentuais médios e valores mínimos, olha que interessante aqui, servem como fonte de referência para que você, advogado, possa estimar o valor dos seus honorários de acordo com a natureza e a complexidade dos seus serviços prestados. Natureza e complexidade, tudo a ver com estratégia, né? A gente está aqui dentro, ó, sem querer, esse ponto aqui que preceitua o que são os honorários e a tabela do OAB, traz um pouquinho ali sobre essa questão de estratégia, de posicionamento, de nicho da sua advocacia. E são fontes de
referência. Você precisa seguir exatamente o valor? Não. Mas é importante que você ou use esse valor ou um valor a maior. Você não pode, enfim, usar um valor a menor do que o que foi colocado como ponto de... como se fosse um piso mínimo para determinadas atividades. E daí vale muito a pena vocês olharem a tabela de honorários do AB no detalhe, a depender ali da sua seccional, a depender da sua região. A gente sabe que o AB ali tem atuações até mesmo estaduais, distritais, locais e tudo. O que é importante de vocês olharem dentro da tabela? É importante vocês olharem que funciona como um piso, mas vocês podem usar como âncora e comparação entre serviços jurídicos. Explico. Por exemplo, para você ingressar com uma ação trabalhista, vou dar o exemplo aqui na esfera trabalhista, tem um preço. Depende da região, vou lá falar sobre X, na tabela do OAB. Olha aí na tabela do OAB da sua seccional. Para você ingressar com recurso no tribunal, essa mesma tabela do OAB, ele posiciona como X mais Y. Ou, por exemplo, 2X. Saber essa proporção é interessante e serve como um modelo para você também estruturar os seus próprios preços. Você saber exatamente esse grau de complexidade dos serviços. Então, use a tabela do OAB como um piso mínimo e um piso comparativo dos serviços jurídicos. Acho que vale aqui esse olhar estratégico para essa tabela a partir dessa perspectiva. Ok? Comentem aqui quais são as seccionais de vocês, comentem de qual estado vocês estão assistindo esse curso. Acho que vai ser interessante a gente trocar figurinhas nesse sentido. Sigamos aqui na nossa temática da aula 2. Quando você for construir o seu preço dentro da sua estratégia, McDonald's ou chefe de cozinha, o que você pode considerar? A tabela do OAB pode ser um primeiro indicador. Você pode somar a esse número os seus custos e despesas internos do seu escritório de advocacia. Você pode somar nesse preço um perfil de cliente. Então, cliente em tal nível, eu vou cobrar um multiplicador X. Cliente em nível tal, de fato, principalmente se o seu cliente é pessoa jurídica, né? Se seu cliente tem CNPJ, você tem uma dimensão de qual é o tamanho daquela empresa. Então, se a empresa ela fatura por mês até R$10.000, eu vou cobrar um multiplicador 1. Se ela fatura, talvez ali, R$50.000 por mês, eu vou cobrar um multiplicador 5, por exemplo, e você vai construindo isso para você também ter uma proporcionalidade no seu serviço e não ser algo desnivelado no âmbito da sua carteira de clientes. Então, considerem isso tudo dentro do seu preço. Esses são os componentes do seu preço, que é o nosso tema dessa nossa aula. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa perspectiva de custos e despesas. Vamos lá. A gente confunde, enfim, como advogados, a gente não tem esse olhar preciso da ciência da administração de empresas, o que é efetivamente um custo e o que é uma despesa. A gente embaralha um pouco isso tudo. E não é um rigor técnico, é importante vocês saberem a diferença disso tudo para vocês, inclusive, isolarem as variáveis na hora de compor esse preço. Explico. Custo é tudo que se refere às atividades fins do seu escritório de advocacia. Despesas se referem às atividades meio. Então, por exemplo, só com essa explicação aqui, comecem a ver aí dentro da sua cabeça. Vou dar alguns exemplos e você fala para mim se é custo ou despesa.
vai ser retórico, porque, enfim, a gente não está aqui no momento de interação, mas veja se você coloca as respostas certas. Internet. Custo ou despesa? Na verdade, eu já comecei com um crítico. É um custo. Hoje em dia, você precisa da internet para fazer audiência, protocolar alguma coisa, então está relacionado à sua atividade fim. Água, conta de água. Custo ou despesa dentro do seu escritório de advocacia? Despesa, certo? Não está relacionado à atividade fim, você não precisa de água para, enfim, prestar os seus serviços jurídicos. Então, a conta de água entraria como uma despesa dentro do seu escritório de advocacia. Vamos entender mais folha de pagamento. Esse está fácil. Custo ou despesa? Custo. Você precisa daquelas pessoas, geralmente são advogados, folha de pagamento de advogados, custo. Folha de pagamentos de funcionários da limpeza, funcionários de TI. TI até dá para se considerar custo ou despesa, enfim, mas da limpeza, despesas. Por que é importante a gente diferenciar isso tudo? Porque a gente tem que cada vez mais estabilizar os números dentro da gestão do nosso escritório. Se eu quero crescer em carteira de clientes, eu não posso olhar para os custos e despesas crescendo proporcionalmente a esse número de clientes. Porque senão o meu caixa vai ficar apertadíssimo, vai ficar difícil de girar. A gente pode depois ter uma aula até de contabilidade, acho que faz sentido nisso tudo, mas em parâmetros gerais, o que é importante que vocês olhem? Antes mesmo até da gente entrar nessa perspectiva de fixos e variáveis. Se você lembra das dores de crescimento que a gente falou? A depender da estratégia, a gente vai ter dores de crescimentos diferentes. Se você vai crescer e ampliar sua base de clientes, ampliar o seu faturamento, você não pode crescer na mesma proporção em custos e despesas. E daí é importante isolar essas variáveis, porque você pode até crescer em custos. Então, se você tem X clientes e você, no mês que vem, ganhar 3x clientes, você vai ter que aumentar um pouquinho mais o número de advogados dentro do seu escritório, porque, enfim, cresceu o número de clientes. Só que você não precisa crescer 3 vezes mais, igual o tamanho desse número de clientes, mas precisa crescer. O ponto é, as despesas, em hipótese nenhuma, você vai crescer 3 vezes mais se você ampliou o cliente, porque senão você vai começar a rodar no vermelho e aquilo não vai te dar sustentabilidade de médio e de longo prazo. Então, esse é o ponto. Para a gente jogar com os números e com os componentes do preço, a gente tem que entender se um cresce, qual é a outra proporção que os demais crescem. E daí tem um nível de complexidade maior dentro disso tudo, que tem custos variáveis, custos fixos e custos variáveis. Despesas fixas e despesas variáveis. Às vezes a gente não está indo no pormenor contábil nisso tudo, mas é importante que você olhe para esses números com o dedo no pulso. Será que está aumentando demais os meus custos, minhas despesas? O que são fixos? Aqueles que eu pago todo mês. É como se fosse uma conta a pagar. O que é variável? É aquilo que, enfim, flutua. E não é, por exemplo, conta de internet, conta de energia. Quando eu falo assim, tem mês que eu pago 100 e tem mês que eu pago 110, eles não são variáveis por conta disso, porque é irrisório esse diferencial, essa variação. Mas eu coloco como variável aquele custo e aquela despesa que pode vir e quase que me criar uma obrigação a pagar, que varia conforme, por exemplo, a anuidade do AB, quem paga ali com o desconto daquele, enfim, com o desconto da anuidade no mês 1, mês 2, né? Me corrijam se eu estiver errado.
Aquela bolada que você paga uma vez por ano, eu sei que tem gente que pode fracionar em vários boletos, mas daí o valor é um pouquinho maior, não tem o desconto e tudo mais. Aquela bolada, ela tem que estar prevista dentro do seu fluxo de caixa. Então, a variação dela é um pouquinho mais espaçada. Então, é de ano após ano. A gente pode entrar nesse pormenor, enfim, em outros cursos, se vocês quiserem saber mais sobre esses pontos aí econômico-financeiros, a gente pode mergulhar melhor nisso tudo. Mas o ponto mais importante nessa diferenciação é saber a proporção de crescimento na medida em que você cresce sua carteira de clientes, qual é o grau de variação mês a mês ou período a período. Para facilitar um pouquinho mais, a gente tem um presente para você, advogado, advogada que está assistindo a gente. Você pode baixar inteiramente gratuito uma planilha de Excel. Essa planilha de Excel a gente elaborou com todo cuidado e carinho, com toda a projeção mensal nisso tudo. Eu, pessoalmente, também ajudei a olhar para esses pontos todos. A planilha é autoexplicativa, já tem algumas fórmulas ali dentro. Podem baixar essa planilha de Excel que vai te dar um norte para a construção desse olhar financeiro, contábil financeiro do seu escritório de advocacia. Aproveitem esse presente. Se tiverem dúvida, pode escrever para a gente está super à disposição. É importante que, enfim, vocês advogados que estão cuidando, olhando, sendo estratégicos na construção do nome de vocês, vocês devem, sim, fazer contratos de honorários escritos. Nada de fio de bigode. Lembra essa terminologia? A gente na faculdade de Direito às vezes falava ali, né? Aquele acordo entre cavalheiros. Então fica acertado que... Não fica acertado no boca a boca, não. Preto no branco. Contrato de honorários. Não importa se o fulano é seu parente, amigo, preto no branco, para a gente ter um título executável. Sei que, enfim, todo cuidado é pouco nisso tudo. E nesse contrato de honorários, o que deve conter? O que deve aparecer nesse contrato de honorários? O serviço, valor, forma de pagamento e o índice de reajuste da verba honorária. Lembrando que a gente também tem que considerar inflação, dinheiro no tempo, essas coisas todas. O que deve conter o seu contrato de honorários? A remuneração, que compõe essa parte variável. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e das despesas processuais. Além de pagar o advogado, o seu cliente ele tem que saber que existem boletos que ele vai ter que pagar para a justiça. Para entrar com recurso, tem ali custas e despesas para serem pagas para o tribunal. Quem vai pagar isso tudo? Está incluído no preço que ele já paga para você enquanto advogado? Vai vir um boleto extra para ele? Já disciplina isso, combinado não sai caro. Se tiver que fazer sustentação oral, explique isso tudo nesse contrato de honorários. E a gente pode até falar da importância desse contrato de honorários ter ali a ferramenta de visual law. São assuntos para próximos encontros por aqui. Assinem nossa newsletter, que a gente sempre traz uns conteúdos bem interessantes para cada vez mais você se ambientar com esses termos, inclusive. O que mais que deve ter no seu contrato de honorário? E se tiver que fazer uma perícia lá na cidade vizinha, lá no estado vizinho, lá na sede do outro lugar que o seu cliente trabalhava? Quem vai pagar por isso? Coloque no contrato de honorários. Faça esse contrato. Não fique assim, mas meu cliente ele vai ver muitas folhas, vai achar, ele já é meio desconfiado. Não. É importante que tenha aquilo tudo com clareza, explicando os detalhes. Nada de latim nesse contrato também de honorários, viu? Faça com que ele entenda e aquilo discipline. Olha o que é importante também no seu contrato de honorários. Como que vai funcionar a comunicação de vocês? Será que vai ser por WhatsApp?
Será que ele trimestralmente você vai falar, mensalmente você vai falar como que está o processo dele, para também tirar aquela angústia, aquela questão de, doutor, já foi julgado? Como que está meu processo? Né? Como que vai ser o fluxo de comunicação de vocês? Coloque nesse contrato de honorários também. Todo cuidado é pouco.